salgadeiros e salgadeiras do Brasil. Aqui quem fala é o Flávio, do canal Tio Flávio Salgados, o canal que propõe tirar a tua dor como salgadeiro. Tá? Hoje vamos falar de um assunto muito importante, que eu queria ter um vídeo como esse, que me falasse quando eu comecei a minha carreira de salgadeiro lá atrás. O que eu devo comprar para montar a minha salgaderia, a minha indústria de salgado? E será que eu posso montar a minha salgaderia na minha própria casa? E que espaço eu preciso ter para ter essa salgaderia em casa? Se você assiste o canal, o vídeo até o final, então, se inscreva no canal, dá o seu like se você gostou do vídeo e aperta o sininho, porque eu vou colocar muitos vídeos que falam a respeito da nossa profissão de salgadeiro. Fica conosco! Vamos começar aqui pelo espaço. Aqui, então, era a minha garagem. É a minha garagem, né? E ela tá um pouco bagunçadinha aqui, porque eu tive que dividir, olha só. Então, aqui, minha garagem, ela ia até o fundo lá, tá? E aí eu fiz uma divisória, coloquei uma parede ali para começar a minha salgaderia, tá bom? Vamos entrar na minha salgaderia aqui, então. Esse é o espaço que eu tenho de produção, tá? No meu caso, eu tive que fazer dois espaços. Eu fiz um espaço de produção e montei aqui tudo eu fazia. Eu produzia meus salgados e vendia os meus salgados nesse espaço. Ele tem 2,30 por 7 metros de comprimento, tá certo? Com o tempo eu senti necessidade de tirar a venda daqui. E aí eu aluguei um espaço lá no centro, montei uma lojinha, então lá eu frito os salgados e vendo os salgados, tá certo? Mas você pode, num espaço como esse, fazer tanto a produção como a venda, tá ok? Eu fiz então as paredes, né? As paredes, eu acrescentei essa parede aqui. Essa aqui era a minha garagem, né? Eu não coloquei aqui um piso cerâmico, uma cerâmica, mas eu pintei de uma tinta lavável, tá? No caso, eu emassei tudo e pintei de uma tinta lavável. Para isso, eu chamei a vigilância sanitária aqui para ver se podia fazer, tá? Ali é o acesso da minha casa e ali a porta é a minha área, que também me ajuda nesse espaço aqui, tá? Eu coloquei aqui muita coisa em cima da mesa aqui para mim te relacionar os produtos que você precisa comprar, tá? Mas o que é essencial? Essencial são os armários, uma pia para você lavar os seus utensílios, apesar que eu lavo parte deles no meu tanque também, na minha área de serviço ali. Eu preciso de armários então para guardar as vasilhas, os utensílios. Preciso de um espaço para mim guardar a matéria-prima, tá? Então armários e uma pia dentro da salgaderia é muito importante. Até por conta da questão da higiene, né? Para você estar lavando as suas mãos a todo o momento, tá certo? Vamos começar aqui com a questão de utensílios. Eu vou colocar aqui os freezer em primeiro lugar e vou dar o primeiro pulo do gato aqui, tá? Então no caso eu tenho dois freezer. Ambos são de 539 litros, tá? Com capacidade de 539 litros. Um é Metal Frio, uma marca muito boa. Esse foi o primeiro que eu comprei, Metal Frio. É um freezer mais caro, mas é um freezer mais robusto, tá? Ele tem um espaço bem considerável. E aí eu tenho mais 3 freezer da Consul. Eu tenho 2 freezer da Consul, um aqui e 2 lá na salgaderia, tá? Por que 2 freezer? Eu comecei só com um, então eu dividia. Eu preciso de um freezer para congelar os meus salgados na hora que eu estou produzindo. E outro freezer para armazenar. Eu fazia tudo no mesmo espaço, tá? Então a minha produção começou a crescer, a minha venda começou a crescer, e aí eu tive necessidade de ter 2 freezer, tá? Então esse aqui eu reservo só para a minha produção. Olha só, essa foi a produção pequena de ontem, nós já levamos um pouco lá para a salgaderia, né? Porque tinham alguns sabores que tinham esgotados, né? Levamos para lá. Então eu uso uma parte do freezer para armazenar a minha produção nas bandejas ali, e esse pedacinho para guardar a minha matéria-prima, tá? Então você já está acabando agora, eu vou ter que fazer a compra novamente, tá? Esse é o primeiro freezer. Essas bandejas são espetaculares, tá? Elas cabem 11 de altura e 4 11 na vertical e 4 na horizontal. E aí eu consigo armazenar aqui uma quantidade muito grande de salgado na produção, tá? Esse segundo freezer aqui, então, ficou 100% para armazenagem dos produtos prontos. Eu tenho mais 2 lá na salgaderia, que são para armazenagem e venda também, tá? O que eu fiz? No começo,
eu colocava as sacolas dentro dele sem nada, sem nenhuma outra coisa para armazenar. Então as sacolas ficavam soltas. Era difícil eu identificar os salgados e eu conseguia colocar poucos salgados dentro do meu freezer. Então o que eu fiz? Eu aumentei, praticamente dobrei a capacidade dele usando baldes. Hoje ele está meio vazio, porque aqueles salgados que estão naquele freezer vêm para cá agora, né? Mas eu usei os meus baldes, olha, os meus baldes de gordura, meus baldes de margarina, esses baldes quadrados, que eles são excelentes para armazenagem, tá? Aqui cabe 16 baldes. Cada balde ele cabe 400 salgados. Eu embalo de 100 em 100 salgados, tá? Pacotes de 100, para ficar mais fácil transferir. E aqui eu tenho os meus minis. Aqui são salgados de 12 gramas, ou de 10 gramas, que eu vendo, eu titulo como mini, e os outros salgados são festas, tá? Juntando essa parte aqui dos salgados festas, dentro dos baldes, eu consigo colocar 8 mil salgados. 8 mil salgados aqui, e aqui cabe mais ou menos desses minis, cabe mais uns 1.000 salgados, 2.000 salgados aqui, tá certo? Então assim, eu consegui multiplicar por 2 praticamente a capacidade dos meus freezer, tá? Então eu preciso o quê? De 2 freezer. Você vai começar? Um freezer resolve. Eu comecei com um freezer. Depois eu tive que comprar mais. Você vai precisar também de uma geladeira. Minha geladeira não está aqui, tá? O porquê da geladeira? Para conservar os produtos, tipo queijo, mussarela, essas coisas assim, tá? É lógico que você vai precisar de uma modeladora de salgado, mas se quiser fazer manual. E se precisar de uma modeladora de salgado, é essa marca aqui que eu indico para você. Eu comecei com uma outra marca, que eu não quero falar o nome dela aqui, porque eu não quero denegrir a indústria, tá? Que me ajudou por muito tempo. Mas agora eu adquiri essa segunda máquina aqui, que é excelente, tá bom? Aí você vai precisar de uma mesa inox, né? Uma mesa inox. Essa mesa inox eu uso para colocar a minha empanadeira ali. E quando eu frito a minha fritadeira aqui. Eu tenho 2 fritadeiras, a água e óleo, lá na salgaderia, tá? Aqui eu só frito de vez em quando, tá bom? Se você puder, com o tempo, comprar uma empanadeira, tá aí, ó. Um excelente negócio, tá? Você empana rapidamente os seus salgados. E a peça talvez mais importante é a misturela ou maceira, tá bom? O que eu fiz com a minha maceira? Essa aqui é uma maceira de 10 quilos. Eu quero comprar uma maceira da Consultomac, que é totalmente inox e o motor é um pouco mais forte, tá? Como eu sou alto, eu tenho 1,89 m, então eu coloquei em cima de um suporte de madeira que veio nas caixas que me entregaram meu equipamento. Eu só reaproveitei, tá? Então eu acabo ficando na altura do trabalho, tá? Eu não preciso estar me abaixando. Isso aqui é excepcional. É muito importante porque mexer na mão as massas de salgado ninguém merece não, tá? E quanto ao utensílio, gente, então eu tenho as caixas armazenadoras, né? Então eu tenho essa caixa aqui, uma caixa menor. Aqui eu uso para fazer crescer o meu quibe, para armazenar algum recheio que sobrou de um dia para o outro, tá? Então assim, é muito importante você ter várias caixas dessa, tá? Então assim, sobrou um produto, por exemplo, o queijo. Eu quero trabalhar meu queijo um dia antes, então eu coloco o meu queijo ali para no dia seguinte eu triturar. Eu tenho uma caixa maior que eu coloco as minhas massas já prontas, tá? Coloco ali, geralmente eu faço 60 quilos de massa por dia, tá? Então essa caixa maior, que é de empilhamento, eu tenho umas 6 delas, né? Eu tenho uma caixa com tampa também, que é um pouquinho maior que essa aqui, que aí eu coloco a minha mercadoria, os produtos os meus recheios, a carne, o frango, a mussarela com presunto, a mussarela, então eu coloco ali, tá? Então, e já com tampa, por quê? Porque para evitar de qualquer contaminação ou algum mosquito pousar nela, entendeu? Então, assim, são 3 tipos. E essa menorzinha aqui é que eu coloco no freezer, tá? Então, no meu freezer ela cabe
11 na vertical e 4 na horizontal. Então você tem que ter, essa talvez seja a mais importante para você guardar seus salgados, tá? Eu tenho um balde dosador, tá? Um balde dosador. Eu tenho um dosador menor, que eu meço meu óleo, às vezes minha água, alguns temperos. E eu tenho um menor ainda, tá? Então são 3 dosadores, mais as medidas de dosagem, para mim não errar. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Aqui, mais algumas medidas de dosagem ali, para mim não errar quando for uma medida de colher, tá? Eu tenho uma panela de alumínio para mim fazer meu bechamel, para mim fazer cozinhar minha carne. E eu tenho uma panela de pressão de 10 quilos para mim cozinhar meu frango, meus recheios. Então isso aqui é muito importante. E além disso, para você tirar as massas das vasilhas, para você tirar a massa da panela, da misturela. Eu tenho uma colher de pau aqui que o pessoal não aconselha, então aconselha mais um de silicone, mas eu uso de vez em quando essa aqui. Eu tenho um fouet bem resistente. É lógico que você vai precisar de bastante faca, talheres para você trabalhar também. Eu tenho uma pazinha para mim espalhar a minha massa na mesa. E eu tenho outra pazinha para mim tirar o meu recheio e colocar na minha modeladora, tá? Então ele cabe certinho aqui, ó. E aí eu não preciso estar sujando as minhas mãos, tá? E uma outra coisa que eu criei também, que é muito importante, é a mesa de mármore para esfriar as massas. Só que a minha mesa, ela tem rodinha. Eu coloco ela aonde eu quiser. Então eu coloquei rodinha nos pés dela e eu movimento ela para onde eu quiser. Tá certo? Então aí, esses são os utensílios que você precisa comprar para você montar a sua salgaderia. Gostaram então? Esse vídeo eu gostaria de ter visto lá no início, tá? Porque eu fiquei, o que eu preciso comprar? E eu acabei comprando as coisas assim paulatinamente. Mas se você gostou, então se inscreva no canal para você ter outras dicas. Dê o seu like e ative o sininho, que toda vez que eu lançar um vídeo aqui, esse vídeo vai chegar até você. Tá bom, gente? Muito obrigado. Que vocês tenham sucesso na profissão de salgadeiro. Um abraço!